pensa que eu deveria gastar tempo precioso da minha vida pra ler a história desse seu personagem aí? Como sempre, começando os vídeos dessa série, cobrando de vocês a tarefinha que eu passei no vídeo passado. Refrescando a memória, eu pedi pra vocês escreverem um texto de pelo menos 2 páginas respondendo a pergunta: quem é o seu personagem principal? Nesse vídeo eu vou listar os assuntos que deveriam estar nesse texto, explicar a importância de cada um deles. E se o elemento que eu citei aqui já tá no seu texto, eu vou te dar ideias de como expandir essa parte. E se não tá, é hora de colocar, escrever isso aí, vamos botar a mão na massa. Eu senti que antes eu deveria fazer uma explicação do porquê é importante ter personagens ricos e bem construídos, mas na real eu acho que isso é óbvio. Se vocês não sabem, por que vocês querem contar a história se vocês não sabem a importância de um personagem bem criado? Então vamos direto para nossa lista. 1. Contexto de nascimento do seu personagem. Quando e onde o seu personagem nasceu? Quem são os pais do seu personagem? Qual foi o nome dado ao seu personagem e por quê? É óbvio que o contexto de nascimento de alguém influencia na vida posterior dela. É muito mais fácil, por exemplo, um personagem que nasceu na pobreza e se deu bem na vida conhecer muito melhor valores como esforço do que um personagem que nasceu rico e continuou rico. Segundo item, resumo bibliográfico da vida do seu personagem. Quais são as coisas que aconteceram na vida do seu personagem até ele chegar aqui no contexto que ele tá no começo da sua história? Que tipo de educação ele teve? Você precisa saber isso para saber quais são os conhecimentos e habilidades que seu personagem tem e pode aplicar dentro da sua aventura. Quais são os antecedentes familiares? Isso pode, com certeza, mudar. Por exemplo, seu personagem pode ter um conflito com o pai dele, isso pode influenciar em muitas coisas na sua história. Quais são as experiências de trabalho? Também na ideia da educação, que vai trazer quais são os conhecimentos e habilidades que seu personagem tem. Quais foram as experiências amorosas do seu personagem? Quais foram os acontecimentos marcantes que mudaram a vida dele em todo esse contexto até aqui, onde a gente vai começar a contar essa história? E quais são as coisas que influenciaram na construção da personalidade desse seu personagem? Talvez ele seja triste por causa de um acontecimento triste da infância dele, ou talvez ele seja um personagem corajoso porque ele teve um personagem na vida dele que influenciou muito ele a ser uma pessoa corajosa. E é interessante você criar, por exemplo, uma linha cronológica da vida do seu personagem de 4 a 4 anos ou de 5 a 5 anos, falar, por exemplo, isso estava acontecendo no nascimento dele, quando ele tinha 5 anos de idade, esse era o contexto da vida dele, quando ele tinha 10 anos de idade, esse era o contexto da vida dele, 15, 20, até chegar, por exemplo, em 25, que é o momento que a nossa história vai acontecer. Terceiro item, extremamente importante, personalidade. Só te levar em conta o fato de que a palavra personagem vem da palavra personalidade, já dá pra ter uma ideia de quão importante é ter uma personalidade bem estruturada pro seu personagem. E pode ser bem difícil, porque quando você vai escrever uma personalidade a partir do nada, você provavelmente vai criar uma coisa bem vazia e bem rasa. Então eu vou apresentar aqui pra vocês a fórmula que eu uso para criar a personalidade em personagens, que é usar como base a tipologia de Myers-Briggs. Isso é um estudo na área da psicologia, feito por 2 mulheres, a Myers e a Briggs, e elas definiram que existem 4 variantes para a personalidade humana, que vai criar um total de 16 personalidades possíveis para toda a humanidade. E você não vai precisar ler nenhum livro de psicologia para isso, você vai precisar entrar no site 16personalities.com, link aqui, link na descrição. E vocês vão abrir esse site, lá vai ter um teste, vocês vão sentar e vocês vão primeiro fazer o teste de vocês mesmos, porque eu sei que vocês vão fazer primeiro o teste de vocês mesmos. E depois você vai sentar e você vai responder esse teste como se você fosse o seu personagem. Ele vai te dar situações e você vai pensar, o que o meu personagem faria? E você vai responder de acordo com o seu personagem. No final, ele vai te dar uma das 16 personalidades no qual o seu personagem se encaixa e vai te dar um texto enorme a respeito daquela personalidade, que você vai poder usar para trabalhar em cima. Quarto item do nosso texto é a visão de mundo do seu personagem. Porque, no final das contas, a forma como as pessoas pensam influenciam na forma como elas agem. Então você vai pensar quais são os ideais e morais do seu personagem, quais são as ideologias que ele acredita, qual a posição política do seu personagem,
Quais são os preconceitos que ele tem? Não venha me falar que seu personagem é perfeito e não tem preconceito nenhum, porque todo mundo tem preconceito, você tem preconceitos, eu tenho preconceitos, sua mãe tem preconceitos e seu personagem também tem preconceitos. E basicamente, quais são as opiniões dele a respeito das coisas? Você obviamente não vai listar todas as coisas do mundo e falar quais são as opiniões dele, mas é legal você ter algumas opiniões pra você ter uma base a respeito das outras. Item 5. Gostos e preferências. Literalmente, gosto em questão de comida, roupa, cor, carro, orientação sexual, whatever. Porque, literalmente, se seu personagem gosta de roxo e detesta amarelo, provavelmente ele vai se vestir de roxo e não de amarelo, não é mesmo? E se ele gosta de macarrão e não de abobrinha, provavelmente ele vai ser mostrado comendo macarrão e não abobrinha. Literalmente, senta e faz 2 listas. Coisas que meu personagem gosta, coisas que meu personagem não gosta. Pode ser que os itens desta lista não sejam coisas marcantes e que influenciem muito na sua história, mas no final das contas você pode pegar essa informação e criar, por exemplo, uma situação cômica. Imagina um personagem que detesta chá. E daí ele é colocado numa situação no qual ele, sei lá, vai tomar um chá das 5 com a rainha da Inglaterra. O que ele faria? Ele detesta chá, mas ele não pode falar não pra rainha da Inglaterra. É uma potencial cena cômica incrível, não é? E é uma coisa que provavelmente não influencia nada na aventura do seu personagem. 6. E é outra coisa que é extremamente importante, você vai responder a seguinte pergunta: de que forma o seu personagem é incompleto? E eu vou explicar isso com outra pergunta, que é o seguinte: por que é que ninguém gosta do Capitão América? Ai, o Capitão América é chato. Ai, o Capitão América não tem graça. A resposta é simples. Ninguém gosta do Capitão América porque ele é perfeito. Sempre que você vê o Capitão América tendo problemas, ou ele tá sofrendo porque ele é perfeito demais, ou ele tá sofrendo porque ele não foi perfeito o suficiente, não conseguiu salvar a pessoa X. E na vida real, as pessoas não sofrem pelo fato delas serem perfeitas. Nós nos identificamos com personagens muito mais do que porque eles são fodas, mas porque nós temos os mesmos defeitos que eles. Então, você vai ter que colocar no seu texto coisas como necessidades e desejos do seu personagem, objetivos do seu personagem, traumas e ferimentos, vontades, falhas, manias, arrependimentos, defesas, fraquezas, neuroses, qual característica interna do seu personagem poderia levá-lo à derrota e qual característica interna do seu personagem poderia levá-lo à salvação. Qual é a necessidade humana essencial do seu personagem e de qual forma ele tenta supri-la. E vamos pro 7º item, que pra mim é o mais importante de todos, porque é o que as pessoas mais esquecem, que é quais são as motivações do seu personagem. Vamos imaginar uma situação, você pessoinha, você está amanhã pode ser amanhã, você está sentado lá no seu ponto de ônibus, esperando o seu ônibus vir para te levar para a escola, para o trabalho, ou enfim. E daí chega uma pessoa aleatória, olha pra sua cara e fala: vamos partir numa jornada super perigosa, derrotar um dragão e salvar um reino. Você iria? Não adianta me falar que você iria, porque é óbvio que você não iria, não. Primeiro que você provavelmente não tem coragem pra ir numa jornada super perigosa pra derrotar um dragão. Segundo que você provavelmente não tem habilidade pra derrotar um dragão. Terceiro, que você provavelmente teria que deixar tudo que você tem pra trás. Sua família, seus amigos, seu trabalho, seus sonhos. Tudo que você tem, você abandonaria pra ir numa jornada pra salvar um reino que você nem sabe o que é, que não tem nada a ver com você, que não influencia em nada na sua vida. Então assim, não, você não iria numa jornada perigosa pra derrotar um dragão e salvar um reino se uma pessoa aparecesse amanhã no ponto de ônibus te chamando. Agora, e se esse dragão invadisse a sua cidade, destruísse a sua casa, matasse a sua família e sequestrasse a sua mãe? Nesse caso, você provavelmente iria atrás desse dragão, porque agora você tem uma motivação real pra ir atrás dele. Toda e qualquer ação de qualquer um dos seus personagens precisa ser movida a partir de uma motivação real. Nem que seja ir ali na padaria pra comprar pão. Se seu personagem não tiver com fome, ele não tem razão nenhuma pra ir comprar um pão, então ele não vai. E as motivações do seu personagem, elas podem ser de 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão egoísta. É quando seu personagem ele é motivado por alguma razão que vai influenciar apenas a vida dele. Por exemplo, quando o seu personagem ele quer, sei lá, fama e reconhecimento.
As consequências podem afetar outras pessoas, mas a motivação é a respeito dele, ele quer reconhecimento, ele quer fama, então é uma causa egoísta. A segunda dimensão é a dimensão afetiva. É quando a motivação do seu personagem envolve uma segunda ou terceira pessoas. Quando, por exemplo, ele é motivado a partir nessa aventura para salvar, por exemplo, um familiar. A terceira dimensão é a dimensão comunitária. É quando você tem uma motivação, que é algo que influencia você e toda a sua comunidade. Por exemplo, se seu personagem ele é o líder guerreiro de uma tribo indígena e a tribo indígena está sendo assolada pela fome. Então ele precisa sair do conforto dele e partir numa aventura para, sei lá, falar com Deus para diminuir a fome do vilarejo dele. E a quarta dimensão é a dimensão social e humanitária, que vai influenciar milhões de pessoas ou até mesmo a humanidade inteira. Por exemplo, vamos supor que o seu personagem ele é um engenheiro espacial e surge a notícia de que tem um meteoro vindo em colisão à Terra. E a aventura do seu personagem é desenvolver uma tecnologia que consiga impedir que esse meteoro chegue à Terra e extinga a raça humana inteira. E por fim, o último item é a aparência. E eu deixei ele por último porque eu não estou considerando ele importante nesse vídeo. Se você já tem algumas ideias assim que você acha essenciais para a construção da aparência do seu personagem, senta e escreve. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho na tarefinha pro próximo vídeo. Ok, a gente já tem nossa lista de itens que precisa estar nesse texto, agora você vai sentar e complementar o texto que você já tem. E quando você estiver com esse texto pronto a respeito do seu personagem principal, você vai escrever esse mesmo texto para todos os outros personagens da sua história. Meu Deus, Mia, mas precisa mesmo todos os personagens, até o porteiro ele precisa de um texto super complexo a respeito da construção dele? Não, calma. Você precisa de um texto detalhado com os itens que eu passei aqui, pelo menos pro seu personagem principal, os personagens que são mais próximos dele e o seu vilão. Se você fosse a J.K. Rowling e você estivesse escrevendo Harry Potter, você precisaria de um texto desse a respeito do Harry, do Ron, da Hermione e do Voldemort. O principal, os companheiros dele e o vilão, eles são os personagens que eles precisam de uma amplitude maior de conhecimento a respeito deles para você construir uma história boa no qual você consiga colocar motivações realistas e criar personagens que o seu leitor consiga se identificar. Até porque o seu leitor não precisa se identificar com o porteiro lá do prédio do fulaninho da sua história, a menos, claro, que você queira, mas não precisa. A função do porteiro lá geralmente é só abrir a porta. E como vocês já sabem, eu estou desenvolvendo uma história em quadrinhos junto com vocês aqui nessa série e eu escrevi o texto do meu personagem principal com todas essas coisas que eu citei aqui nesse vídeo e ele está em um documento de Word que está na descrição aqui do vídeo. Você pode usar esse meu texto como base para criar o seu. Quando sair o vídeo a respeito de roteiro, eu vou postar lá junto a esse texto a respeito dos meus personagens secundários e vilão. No momento eu só tenho o principal porque eu ainda não tive tempo de fazer. Mas até lá eu vou estar com tudo pronto. E pra fechar o vídeo, a tarefinha de vocês pro próximo vídeo, como eu já spoilei, vai ser desenhar o seu personagem principal. Só isso. Desenha ele. A ideia que você tem aí. Só faz. Na semana que vem a gente vai ter mais um Histórias Ilustradas. Um beijo e vejo vocês terça que vem.